Minha irmã fashionista desapareceu na festa. Isso é um desastre! Meu amigo ex-Navi tinha razão. O clima na pequena cidade de São Vicente não era mais o mesmo. A festa, que no início parecia apenas uma celebração simples do outono, rapidamente se transformou em um redemoinho de confusão e caos. Ângela Vale estava entre os convidados, a radiante dona da fazenda local, conhecida não apenas por suas colheitas frescas, mas também por sua energia contagiante. Seu sorriso iluminava o rosto que muitos se lembravam com carinho. Mas naquela noite, seu brilho estava prestes a ser eclipsado. A música alta pulsava no ar, e as luzes coloridas dançavam como estrelas cadentes. Foi quando um grito cortou a diversão. Ela sumiu! A agitação tomou conta e a busca por Ângela começou. Kendral, seu marido e um ex-soldado da Marinha, sentiu um frio na espinha. Ele conhecia a pacata vida que levavam, longe da violência e do crime. Porém, naqueles instantes, a sombra da ameaça estava prestes a se materializar. Dick Rawlins, o despótico empreiteiro da cidade, era um nome a ser temido. Ele jogava com a sorte das pessoas, sempre tentando forçar os moradores a venderem suas terras para seus projetos mercenários. Kendra sempre se opôs a ele, defendendo a essência da comunidade. A última coisa que queria era que sua vida tranquila fosse arrastada para o fundo do poço. Mas a existência pacífica de Ângela e suas plantações agora estavam sob risco. Logo, boatos começaram a circular de que Rollins havia oferecido uma quantia exorbitante por suas terras. A indecisão se transformou em pânico e os ventos da luta pairavam no ar. Kendra percebeu que aquela noite iria mudar suas vidas para sempre. Quando a volta para casa se fez necessária, ele ficou esperando Ângela em um canto, mas ela não apareceu. Seu coração disparou, uma tempestade interna tomando conta de seu ser. As horas passaram e Kendra viu sombras escuras. O medo tomou conta do ambiente e uma sensação de fatalidade se instalou. Quando confirmou que Ângela realmente havia desaparecido, uma chama de determinação acendeu dentro dele. Eu não vou deixá-la para trás, pensou, sua mente rodando como uma peça de xadrez. Na escuridão da noite, em uma cabana abandonada nos arredores da cidade, Ângela estava sob a vigilância de homens que mal se ocultavam nas sombras. A seu lado, um dos sequestradores era um rosto familiar para Kendral, um conhecido de um passado há muito enterrado. A presença dele trouxe à tona memórias que Kendral preferia esquecer. Os segredos da guerra e da traição estavam prestes a emergir como um fantasma que não poderia ser ignorado. Desesperado e armado com apenas um punhado de coragem e uma determinação feroz, Kendall tramou um plano audacioso para resgatar sua amada. De repente, um grito cortou a noite escura. Isso é um desastre! O eco ressoou e a tensão aumentou, como se as estrelas no céu estivessem a assistir. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o grito cortou a noite, Kendral sentiu seu coração acelerar como uma bomba prestes a explodir.
A situação estava mais tensa do que nunca, e ele decidiu agir. Com passos rápidos, ele se esgueirou em direção à cabana abandonada, onde a luz fraca mal conseguia se infiltrar. O silêncio em torno dele era ensurdecedor. O único som era a respiração pesada de sua determinação. Ele se aproximou da brecha na madeira podre da cabana, tentando captar qualquer indicativo da situação lá dentro. Palavras sussurradas, visos baixos e nervosos. Mas quando ele finalmente espiou, sua visão ficou embaçada. Angela estava ali, amarrada à cadeira. Seus olhos estavam arregalados, mas não de medo. Havia algo mais profundo ali. E ao lado dela, o rosto familiar que o fez paralisar. Era Lucas, seu irmão mais velho. O mesmo Lucas que ele tinha deixado para trás há anos, nas sombras de um passado sombrio. Kendral mal podia acreditar no que estava vendo. O que ele está fazendo aqui? Pensou. Uma confusão assolando sua mente. Mas não havia tempo para ponderar. As asas do destino já estavam abertas. Um dos sequestradores, um homem grande e aparentemente desagradável, se virou e reconheceu Kendral. Ele! O grito foi como uma lanterna acesa na escuridão. Ao mesmo tempo, algo no olhar de Angela mudou. O medo deu lugar a um sorriso travesso, inquietante. Kendral sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Sua mente girava. Lucas, agora com o olhar de quem sabe muito mais do que aparenta, começou a rir. Você realmente pensou que a nossa família era apenas isso? Você e sua fazenda longe de tudo? A frustração e a dor estavam graves na voz dele. A vida aqui é mentirosa, Kendral. O que você chamou de pacato é apenas uma máscara para o que realmente somos. Kendral olhou para Angela, que agora parecia confusa. O que você está dizendo, Lucas? O choque percorria seu corpo. Antes que pudesse entender, Lucas caminhou em direção a ele, cada passo parecendo carregado de segredos sombrios. Há muito tempo fizemos um pacto que envolve muito mais do que você imagina. Nossos pais, eles não eram quem você pensava. As palavras de Lucas explodiram no ar como um tiro. Kendral sentiu seu mundo desmoronar. As memórias da infância, os abraços quentes, tudo agora cercado de uma névoa de traição. Você está mentindo! Kendral gritou. Mas mesmo enquanto falava, ele sentia que havia uma verdade ali, crua e incompreensível. As promessas de uma vida tranquila pareciam agora uma piada cruel. Angela, então, com uma calma perturbadora, olhou para Kendral e disse: Eu precisava que você soubesse a verdade. Por isso estou aqui, para proteger você do que vem a seguir. As palavras dela cortaram como uma faca. Hollins, ele não queria apenas suas terras. Ele queria algo maior. Algo que une nossas famílias. A revelação parecia um peso insuportável. Kendral agora tinha que escolher: acreditar nas palavras de Angela e Lucas ou se deixar levar pelo desespero do momento e lutar. E antes que pudesse tomar uma decisão, o céu fora da cabana escureceu. Um trovão distante fez o chão tremer sob seus pés. Os homens que cercavam Angela começaram a se agitar. O que quer que estivesse prestes a acontecer não seria bom. Um dos sequestradores, percebendo a tensão crescente, puxou Angela de volta e a situação estava prestes a escalar.
Com o coração na garganta, Kendra percebeu que a batalha não era apenas pela vida de Angela, mas por toda a verdade sobre quem eles eram. E em um instante, sua determinação cedeu lugar ao terror. Uma explosão distante fez as paredes da cabana tremerem. Ele notou o olhar aterrorizado de Angela e a expressão de prazer em Lucas. Antes que ele pudesse gritar, tudo ao seu redor parecia desmoronar, e a escuridão se espalhou como um manto pesado. O que isso significava para eles? Ele tinha que agir. O tempo estava se esgotando. A verdade, mais sombria do que imaginava, estava finalmente vindo à tona, e ele estava preso no olho do furacão. Kendra sentiu a explosão reverberar dentro da cabana, a terra tremer sob seus pés e a adrenalina correr nas veias. O olhar de Angela se transformou em pânico. O que estava acontecendo? Lucas, com um sorriso sinistro, parecia apreciar a confusão que causava. Kendra gritou, mas o som da explosão abafou sua voz. O tempo parecia estagnar, enquanto o pano de fundo se desdobrava em um pesadelo. Lucas, o que você está fazendo aqui? Kendra insistiu, sua voz ressoando em crescente desespero. O irmão, no entanto, não respondeu. Em vez disso, ele se virou para os homens e, com uma leveza inesperada, mandou que um deles segurasse Angela. Precisamos de tempo, meninos. Eles não vão sair tão cedo, disse, com um tom que misturava desdém e uma estranha confiança. Nesse momento, a porta da cabana se abriu com um estrondo. A luz da lua entrou em um raio cortante, iluminando o que parecia ser um exército por trás de Kendra. Seus olhos estavam fixos na figura que adentrou. Era Dick Hollins. O empreiteiro, com um olhar implacável, percorreu a sala com presunção de quem dominava a situação. Bom, estou gostando do que vejo. Hollins riu, como se estivesse admirando uma obra de arte imprópria. Kendra, sempre tão íntegro, e agora cercado por esse drama familiar. Isso é melhor do que eu esperava. Kendra olhou de Hollins para Lucas, sua cabeça girando, tentando conectar os pontos. Vocês estão juntos? A incredulidade era palpável em sua voz. Lucas apenas sorriu, enquanto Hollins continuava com seu jogo. Ah, meu caro irmão, Lucas interveio, avançando com passos firmes. Você realmente não percebeu? A vida pacata que você tanto defendeu era apenas uma fachada. Hollins está nos dando uma chance. Uma chance de quê? Kendra cortou, a raiva fervendo dentro dele. De se juntar a ele em suas jogadas sujas? Você está brincando com a gente. O sorriso de Lucas murchou. Você não entende. Nossos pais não eram apenas agricultores. Eles eram parte de algo muito maior. E agora, com Hollins, temos a chance de resgatar o que é nosso por direito. Nosso? Kendra nunca se sentiu tão traído. Você se aliou a esse monstro? Isso não é o que somos. Isso é exatamente o que somos, Kendra. Lucas gritou, finalmente deixando a máscara cair. Você se escondeu aqui, longe da verdade, enquanto eu lutei para sobreviver em um mundo que não perdoa. E como se tudo estivesse prestes a se desmoronar, Hollins usou a ocasião para dar um passo à frente. Meus amigos, a verdade é essa. As terras que você ama tanto são mais valiosas do que imagina. Elas guardam segredos. Segredos que permitem o controle não só das colheitas, mas de toda a cidade. E Angela, ele sorriu, ela é a chave para isso. Kendra sentiu seu coração parar. O olhar de Angela mudou, capturando uma mistura de medo e uma espécie de resignação. O que você quer dizer com que eu sou a chave? Sua voz estava trêmula. Mas Kendra viu nos olhos dela uma centelha de algo que ele nunca quis acreditar.
Uma ligação com esse plano maligno. É isso mesmo! Rollins vai usar Angela para destrancar o verdadeiro potencial da Terra. Sem ela, nada disso é possível, Lucas disse. Sua expressão, uma mistura de ambição e desespero. A tensão no ar era palpável. Kendral estava prestes a entrar em colapso. Ele se viu empurrado para longe de tudo que amava. E enquanto uma busca por respostas começava a se acirrar, um outro estrondo ressoou, e as paredes da cabana parecem tremer mais uma vez. Precisamos ir! Agora! Rollins gritou, apressando os comparsas. Kendral percebeu que o tempo estava se esgotando. A verdade que descobrira parecia ter outras camadas, outras direções. Ele teve que agir, mas a cena diante dele estava se desenrolando em um turbilhão de confusão. E em uma fração de segundo, tudo ficou em silêncio. Uma pessoa conhecida entrou na cabana, lançando um olhar sobre todos os presentes. Uma figura do passado que Kendral nunca esperava ver ali. A revelação foi como um choque de realidade. Era Sofia, uma amiga de infância. O que estava fazendo ali? O que ela sabia? O que aconteceria agora que ela estava em jogo? E a última pergunta que ecoou na mente de Kendral foi: quem realmente tinha o controle dessa história? Kendral ficou parado, congelado, enquanto Sofia entrava na cabana como se fosse um fantasma de um passado que ele tentava enterrar. Ela olhou para ele com olhos que misturavam surpresa e alívio. Kendral! Sua voz tremia, mas era doce e familiar, um eco da infância. Mas o que ela estava fazendo aqui? Ele não tinha ideia. Olhando de Sofia para Rollins, Kendral não podia acreditar no que estava vendo. O ar estava pesado com a tensão. Sofia, você tem que sair daqui. Isso é uma armadilha. Ele gritou, sua voz ressoando no espaço confinado. Mas antes que ela pudesse responder, Rollins interrompeu, um sorriso cínico em seu rosto. Ah, mas a nossa querida Sofia pode muito bem ser a peça que falta neste quebra-cabeça. A risa dele era fria, e a forma como os olhos dele brilhavam deixava Kendral com a sensação de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Rollins estava se divertindo com tudo aquilo. De repente, a expressão de Sofia mudou. Ela não estava apenas ali. Havia algo mais. Kendral agarrou os braços dela, urgentemente. Você está bem? O que está acontecendo? Você conhece eles? O choque na voz dele fez Angela e Lucas olharem. O clima ficou sombriamente tenso. Eu não posso explicar tudo agora, Kendral. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Sofia balançou a cabeça. Uma onda de pânico pulsando através de suas palavras. Esses homens, eles sabem sobre o que você e Angela representam. Eles não vêm apenas por suas terras. As palavras dela pareciam uma bomba prestes a estourar. E foi então que uma explosão de luz iluminou a cena, como um sol intempestivo. Uma parte do teto desmoronou, e os homens de Rollins entraram em alvoroço. Kendral, pegando o impulso do momento, puxou Sofia pela mão e tentou proteger Angela. Mas uma sombra se aproximou da direção da porta. Um homem saiu dos escombros. Era um terceiro irmão, alguém que nunca havia sido mencionado. Bruno, o mais novo que fora considerado perdido em um acidente de barco. Ele não aparecia nos encontros familiares há anos. O olhar que ele lançou para Kendral e Lucas era de um veneno oculto. Mas havia algo mais. Ele estava ferido, e as marcas em seu rosto falavam de uma história de sobrevivência que ninguém sabia. O que você está fazendo aqui?
Kendron gritou, horror e confusão se misturando em sua voz. Bruno, você estava morto! A neblina da revelação pareceu preencher o ar com dúvidas e traição. Rollins riu, vil e triunfante. Sim, Kendron, as surpresas não param por aí. O que suas famílias não sabem é que a lealdade é uma moeda arriscada em um jogo tão perigoso. E a verdade? A verdade é que todos nós estamos mais interligados do que pensávamos. Os olhos de Bruno se acenderam com um tipo de fúria. Eu não estou aqui para os planos dele, Kendral. Esse não é meu lugar. Mas eu tenho informações e sei o que você precisa saber. Ele olhou para Rollins. Um desafio. Algo na atmosfera mudou. Agora era como se ele estivesse se revelando como um possível agente duplo. O que você quer dizer? Kendral perguntou. O medo agora convivendo com uma centelha de esperança. O silêncio envolveu a cabana. Todos os olhares estavam fixos em Bruno, ansiosos pelo que ele diria. Rollins não é o único que possui segredos. Nós também temos, Bruno declarou. E essa conexão com suas terras, ela é mais do que territorial, é ancestral. Kendral sentiu o coração disparar. Segredos ancestrais? Ai, que tipo de legado escondido suas famílias carregavam? E a verdade que ele buscava, estava ela ao alcance? Ele olhou para Angela, e a expressão dela demonstrava tanto medo quanto curiosidade, refletindo suas próprias dúvidas. E quando parecia que tudo começava a fazer sentido, uma série de sirenes pôde ser ouvida ao longe. A cidade estava finalmente acordando. A pressão do tempo aumentava. Kendral teve que agir, mas para onde se virar? Quando o passado bateu a porta e trouxe revelações devastadoras e inesperadas. Preparem-se, porque o que vem a seguir mudará tudo, Bruno disse, sua voz tensa, cheia de uma urgência que ecoava a necessidade de escapar. Rollins sorria, e Kendral sabia que a batalha real estava apenas começando. Kendral estava ali, paralisado, enquanto Bruno revelava segredos que pareciam mais pesados do que o próprio ar ao redor. A tensão era quase insuportável. Rollins, o sorriso maligno ainda estampado no rosto, observava cada movimento como um predador satisfeito. Mas Kendral não teve tempo para processar tudo. A sirene lá fora, cada vez mais próxima, parecia anunciar não apenas a chegada da ajuda, mas uma tempestade de consequências. Vocês realmente pensam que podem escapar disso? Rollins riu, cada palavra um soco no estômago de Kendral. Ele olhou para Angela, que estava ali, amarrada, mas algo em seu olhar havia mudado. Uma determinação? Uma aceitação? Ele não sabia. Escapar do quê, Rollins? A voz de Kendral saiu mais forte do que pretendia. Você está preso nas suas próprias mentiras. Antes que Rollins pudesse responder, Bruno avançou, interrompendo a interação. Kendral, ouça! Nós não temos tempo. O que Rollins quer não é apenas as terras. É algo muito mais profundo. Algo que envolve nossas vidas desde o início. Você diz isso como se eu devesse acreditar em você. E o que isso tem a ver com Sofia? Kendral gesticulou, apontando para a amiga de infância, que parecia igualmente confusa e assustada. A expressão de Sofia, porém, endureceu. Kendral, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dela caíram no ar como uma pedra. O tempo parecia parar. Como assim? Kendral olhou para ela, o coração disparado. O que você quer dizer? Sofia respirou fundo, seu olhar ardente de um conhecimento que parecia pesar em seus ombros. Eu venho de uma família que foi envolvida em tudo isso,
Meus pais, eles eram aliados de Hollins. E você, Kendall, você é mais do que apenas um fazendeiro. Você tem uma herança que não conhecia. Algo que Hollins gostaria de controlar. Os olhos de Kendall se arregalaram. O quê? Não pode ser. Ele se sentiu tonto, a cabeça girando com o que estava ouvindo. Você está dizendo que está do lado dele? Mas a resposta de Sofia nunca veio. Ao invés disso, uma explosão horrenda explodiu do lado de fora, criando um caos absoluto. Paredes da cabana tremeram. O barulho de metal retorcendo e gritos ecoaram. Em meio ao desespero, Kendall viu uma figura emergir da fumaça. Era uma mulher, e o reconhecimento atingiu como uma flecha. Mãe? Ele murmurou, os olhos se arregalando. Uma mulher que Kendall pensava estar morta há anos apareceu diante dele, ferida e com um olhar que misturava dor e determinação. Kendall, não podemos perder tempo. Eles estão vindo e eu tenho que te contar a verdade. Os olhos de Hollins brilharam com uma satisfação diabólica, mas não era apenas dele que Kendall estava ciente. Imediatamente a confusão se acentuou. A verdade sobre quê? O que você sabe? Sua mãe puxou uma corrente que balançava em seu pescoço, uma chave antiga. Com essa chave, você pode destruir tudo isso ou salvar todos nós, disse ela. Kendall sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. O que exatamente significava? E qual era o verdadeiro papel de Hollins e Lucas nessa história? Bruno, você sabia de tudo isso? Kendall olhou para o irmão, que tinha um olhar desesperado. Bruno balançou a cabeça, sua expressão misturando raiva e dor. Não exatamente. Mas sempre soube que havia mais em nós. Mais do que você imagina? Hollins interrompeu, seu tom sarcástico. A verdade é que todo esse jogo é sobre o controle da herança da sua família. E agora, com a chegada dela, ele apontou para a mãe de Kendall. As cartas mudaram. E foi aí que o chão sob seus pés parecia se abrir. Kendall percebeu que a batalha não era apenas por Angela, mas por todas as verdades enterradas que vinham à tona. O que mais ele não sabia? E enquanto a sirene se aproximava, ele sentiu que a tempestade estava apenas começando e que a luta por sua vida e pelo futuro estava prestes a explodir em um caos muito maior do que ele jamais imaginou. Com o olhar fixo na chave apertada na mão da mãe, Kendall compreendeu que, seja qual fosse o caminho, ele não sairia ileso dessa situação. E a próxima escolha poderia ser a mais dolorosa de todas. Kendall estava ali, paralisado, enquanto sua mãe, com a chave antiga em mãos, começava a explicar o que estava acontecendo. A adrenalina pulsava nas veias dele. Tudo o que ele imaginava sobre sua família estava começando a se desmoronar na sua frente. Hollins, com seu sorriso cínico, parecia se divertir com a crescente confusão. Ele tirou proveito da situação, como um maestro de um concerto desastroso. Você realmente acha que a verdade é só sobre terras e poder? A voz da mãe de Kendall carregava uma profundidade que o fez estremecer. Esta chave não abrir. Ela guarda segredos que foram mantidos ocultos por gerações. Segredos que envolvem nossas linhagens. Segredos? Que tipo de segredos? Kendall sentia sua cabeça girar. Ele olhou para Bruno, esperando que o irmão pudesse fazer sentido do que estava ouvindo. Mas o olhar dele refletia um misto de medo e incerteza. Segredos que podem mudar tudo. Hollins interrompeu, com um brilho maligno nos olhos. E agora vocês terão que decidir. Vão se juntar a mim ou se perderem suas próprias mentiras.
Ele dava um passo à frente, como se estivesse tentando pressionar Kendall a fazer uma escolha imediatamente. Kendall olhou para Angela, seu coração batendo descompassado. O que ele deveria fazer? Mas antes que pudesse formular uma resposta, um estrondo reverberou por trás dele. A porta da cabana, que explodiu em pedaços, e um tumulto de figuras se tornou visível na escuridão. Eram policiais, cercando o local, com armas em punho. O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais gritou, a voz robusta, cortando o caos. A presença das autoridades trouxe um misto de alívio e terror. Kendall sentiu uma onda de esperança, mas também o medo do que poderia acontecer a seguir. Hollins, percebendo a pressão, virou-se e gritou para seus homens: "Preparem-se! Temos que sair!" Os comparsas começaram a correr em direção à saída, mas foi nesse momento que um deles, confuso e desesperado, fez um movimento instintivo, apontando uma arma para Kendall e sua família. "Todos no chão!" ele gritou, uma mistura de medo e desespero na voz. O pânico cresceu na cabana. Sofia gritou e puxou Kendall para o chão. Mas em meio ao tumulto, ao som da sirene e da confusão, tudo estava prestes a mudar novamente. Quando a bala disparou, um grito cortou o ar. Não era de Kendall ou de Angela, mas da sua mãe que se jogou na frente deles. O som da detonação ecoou, e Kendall sentiu como se o mundo tivesse parado. O corpo dela caiu, a chave caindo no chão junto com o sopro de vida que saía dela. Kendall ficou paralisado, o horror estampado em seu rosto. "Mãe!" ele gritou, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor. Ele não acreditava. O que acabara de acontecer parecia um filme, mas era muito real. Eu fiz isso para proteger vocês." Ela sussurrou, lutando para respirar. Os olhos dela estavam cheios de dor, mas também de uma força que Kendall nunca tinha visto antes. Hollins ficou paralisado também, a expressão de triunfo que carregava desaparecendo lentamente. Ele parecia perdido, como se tudo o que havia planejado estivesse desmoronando diante da imagem de uma mulher ferida. E foi nesse momento que os policiais entraram com tudo, as armas prontas. O homem com a arma em mão hesitou, mas a tensão fez com que Kendall se levantasse, a dor pela perda de sua mãe cortando através dele. Ele não iria deixar que a morte dela fosse em vão. "Soltem a arma!" um policial gritou, mas Kendall não ouviu. Ele estava concentrado em sua mãe, tentando entender o que estava acontecendo. Uma onda de emoção invadia seu peito. Havia muito mais em jogo do que uma luta pela terra. Os olhos de Sofia estavam cheios de lágrimas enquanto ela segurava Kendall. Um misto de tristeza e surpresa no rosto dela. "Eu sinto muito", ela disse, a voz embargada. "Por que ela fez isso?" Kendall respondeu, uma raiva crescente dentro dele. "O que mais você esconde, Sofia? O que você sabe que não me contou?" Enquanto o caos se desenrolava, a verdade sobre a linhagem deles parecia mais próxima. Mas agora, a sensação de perda era esmagadora. Kendall olhou para Hollins. "Eu juro que não deixarei você ganhar." Assim que os policiais cercaram os homens de Hollins, Kendall se viu no meio de um furacão de decisões e revelações. A chave ainda reluzia no chão, mas agora era mais um símbolo de um legado que se entrelaçava como sangue, dor e traição. A batalha não terminava ali. Ele tinha que descobrir a verdade. Mas a que custo? Com o corpo da mãe dele caindo, ele não sabia se conseguiria suportar mais surpresas, mais desilusões. O que mais estava escondido nas sombras? E quem realmente era sua família?
E acima de tudo, o que a verdade sobre a Terra e suas raízes significava para o futuro deles? Tudo continuava em jogo, e a história estava longe de acabar. Kendral estava ali, paralisado, enquanto sua mãe caía no chão. O mundo ao seu redor parecia ter perdido o sentido. O som ensurdecedor da arma ainda ecoava na sua mente. Ele mal podia acreditar no que estava vendo. A mulher, que sempre tentou protegê-lo, agora estava ferida, e o ar se enchia de dor e desespero. O olhar dela fixou-se em Kendral, cheio de amor, mas também de uma tristeza profunda. "Mãe, não!" ele gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tentou se aproximar, mas sua mente estava turva. Rollins estava ali, observando a cena com um olhar que misturava satisfação e surpresa. "Isso é apenas o começo, meu caro", ele disse, como um espectador numa peça trágica. A atmosfera era pesada. Sofia pulou para ajudar, mas Kendral a segurou. "Não, não, você não pode!" Ele estava apavorado, incapaz de processar o que estava acontecendo. A mãe, com dificuldade, levantou a mão, sua respiração se tornando cada vez mais fraca. "Kendral, foi por você, para te proteger." As palavras dela eram um sussurro, quase apagadas pelo caos ao redor. Enquanto Kendral lutava para entender a situação, o chão tremeu novamente com um estrondo. A porta da cabana foi arrombada e todas as cabeças se viraram para ver os reforços da polícia. Mas então, algo absolutamente inesperado aconteceu. No meio do tiroteio que se instaurou, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era Alicia, a irmã de Kendral, que ele acreditava ter perdido para sempre em um acidente anos atrás. O choque foi como um golpe. "Alicia!" Kendral exclamou, sem acreditar nos próprios olhos. Ela estava ali, olhando para ele com uma expressão de dor e determinação. "Kendral, escute!" A voz dela corpou a confusão. "Eu não sou quem você pensa que sou. Nossas vidas, elas estão interligadas de uma maneira que você não imagina. A revelação a deixou mais frágil, mas suas palavras foram como um balde de água fria." Kendral não sabia se deveria aplaudir ou correr. O turbilhão de emoções era demais. Por um instante, tudo parou. A polícia estava ainda mais próxima agora. Os gritos ressoando, as balas voando como se a casa estivesse se transformando em um campo de batalha. Rollins, percebendo a nova presença, virou-se para Alicia com um sorriso malicioso. "Ah, a perdida! Pensei que você não apareceria, mas agora tudo faz sentido." Ele estava adorando a reviravolta, como se tivesse sintonizado com a trama. "Cale-se!" Kendral gritou, cheio de raiva. Ele não conseguia lidar com esse novo golpe. Alicia estava aqui, mas por quê? O que mais ela iria revelar? "Você não sabe o que está dizendo, Kendral. A verdade sobre nós, sobre nossa família, está prestes a vir à tona", ela declarou, a voz firme. Enquanto Rollins ria, a chave no chão reluzia sob a luz, como se estivesse pedindo para ser levantada. Kendral se agachou, sua mente cheia de perguntas. Ele olhou para sua mãe, então para Alicia. Precisava entender. "Qual a verdade? O que você quer dizer com isso?" O caos aumentava. Soldados de Rollins estavam cercando e a polícia estava prestes a entrar em confronto. Mas a verdade mais chocante estava prestes a ser revelada. A chave não é só um símbolo, Kendral. Ela abre portas para um legado que foi há muito enterrado. Vocês estão em perigo e nós precisamos dela.
Alicia implorou, mas o clima estava mudando rapidamente. Antes que Kendall pudesse responder, uma explosão irrompeu do lado de fora. As paredes da cabana tremeram e gotas de sujeira caíram do teto. Gritos e rumores se misturaram. Ele não podia mais ignorar a realidade. A cena se transformou em um pesadelo e Kendall percebeu que a vida dele e de todos ali estava em jogo. Os laços familiares estavam prestes a ser desfeitos. O passado estava voltando para assombrá-los. E enquanto a confusão aumentava, a única coisa que ele sabia era que a luta estava apenas começando. O que mais Alice escondeu? Que virada irrevogável aconteceria a seguir? Uma coisa era certa, a verdade seria ainda mais dolorosa do que pensava. Kendall estava ali, paralisado, enquanto sua mãe caía no chão. O mundo ao seu redor parecia ter perdido sentido. O som ensurdecedor da arma ainda ecoava na sua mente. Ele mal podia acreditar no que estava vendo. A mulher que sempre tentou protegê-lo agora estava ferida, e o ar se enchia de dor e desespero. O olhar dela fixou-se em Kendall, cheio de amor, mas também de uma tristeza profunda. "Mãe, não!" ele gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tentou se aproximar, mas sua mente estava turva. Rollins estava ali, observando a cena com um olhar que misturava satisfação e surpresa. "Isso é apenas o começo, meu caro", ele disse, como espectador numa peça trágica. A atmosfera era pesada. Sofia pulou para ajudar, mas Kendall a segurou. "Não! Não! Você não pode!" Ele estava apavorado, incapaz de processar o que estava acontecendo. A mãe, com dificuldade, levantou a mão, sua respiração se tornando cada vez mais fraca. "Kendall, foi por você, para te proteger." As palavras dela eram um sussurro, quase apagadas pelo caos ao redor. Enquanto Kendall lutava para entender a situação, o chão tremeu novamente, com um estrondo. A porta da cabana foi arrombada e todas as cabeças se viraram para ver os reforços da polícia. Mas então, algo absolutamente inesperado aconteceu. No meio do tiroteio que se instaurou, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era Alicia, a irmã de Kendall, que ele acreditava ter perdido para sempre em um acidente anos atrás. O choque foi como um golpe. "Alicia!" Kendall exclamou, sem acreditar nos próprios olhos. Ela estava ali, olhando para ele com uma expressão de dor e determinação. "Kendall, escute!" A voz dela cortou a confusão. "Eu não sou quem você pensa que sou. Nossas vidas, elas estão interligadas de uma maneira que você não imagina." A revelação a deixou mais frágil, mas suas palavras foram como um balde de água fria. Kendall não sabia se deveria aplaudir ou correr. O turbilhão de emoções era demais. Por um instante, tudo parou. A polícia estava ainda mais próxima agora. Os gritos ressoando. As balas voando, como se a casa estivesse se transformando em um campo de batalha. Rollins, percebendo a nova presença, virou-se para Alicia com um sorriso malicioso. "Ah, perdida! Pensei que você não apareceria." Mas agora tudo faz sentido. Ele estava adorando a reviravolta, como se tivesse sintonizado com a trama. Você também faz parte disso, não é? Olhando a verdade nos nossos olhos. "Cale-se!" Kendall gritou, cheio de raiva. Ele não sabia lidar com esse novo golpe. Alicia estava aqui. Mas por quê? O que mais ela iria revelar? "Você não sabe o que está dizendo, Kendall. A verdade sobre nós, sobre nossa família, está prestes a vir à tona", declarou, a voz firme, enquanto Rollins ria. A chave no chão reluzia sob a luz,
como se estivesse pedindo para ser levantada. Kendral se agachou, sua mente cheia de perguntas. Ele olhou para sua mãe, então para Alicia. Precisava entender. Qual a verdade? O que você quer dizer com isso? O caos aumentava. Soldados de Rawlins estavam cercando, e a polícia estava prestes a entrar em confronto. Mas a verdade mais chocante estava prestes a ser revelada. A chave não é só um símbolo, Kendral. Ela abre portas para um legado que foi há muito enterrado. Nós precisamos dela. Alicia implorou, mas o clima estava mudando rapidamente. Antes que Kendral pudesse responder, uma explosão irrompeu do lado de fora. As paredes da cabana tremeram e gotas de sujeira caíram do teto. Gritos e os rumores se misturaram. Ele não podia mais ignorar a realidade. A cena se transformou em um pesadelo e Kendra percebeu que a vida dele e de todos ali estava em jogo. Os laços familiares estavam prestes a ser desfeitos. O passado estava voltando para assombrá-los. E enquanto a confusão aumentava, a única coisa que ele sabia era que a luta estava apenas começando. O que mais Alicia escondeu? Que virada irrevogável aconteceria a seguir? Uma coisa era certa. A verdade seria ainda mais dolorosa do que pensava. E então, a última e mais impactante revelação apareceu em um sussurro cortante que ecoou na cabana. Meus filhos, a verdade que buscamos não está na terra e nem na chave. Vocês nunca souberam do verdadeiro legado, porque seu pai, ele tem um segredo muito mais profundo. Ele é filho de Rawlins. Ambos compartilham o mesmo sangue. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da cabana. Kendral sentiu que o chão se abria sob seus pés. Tudo desmoronava. O que mais estava escondido nas sombras e quem realmente era sua família? Ao encarar Alicia, a dúvida que a história guardava se intensificou. Você não pode estar dizendo isso, ele murmurou, enquanto o futuro se tornava obscuro diante de seus olhos. Kendral estava ali, paralisado. O que sua mãe havia revelado parecia um pesadelo e a confusão tomou conta. Ele não sabia o que pensar. Seu pai é filho de Rawlins. Suas palavras ecoavam em sua mente. Mas antes que pudesse processar, a porta da cabana explodiu com uma força aterrorizante. As tábuas de madeira voaram e a fumaça invadiu o ambiente. Desorientado, Kendral virou-se para onde a porta costumava estar. Uma figura encapuzada entrou, segurando uma arma. Era alta e forte, o tipo que exala poder, o rosto escondido por uma máscara, mas a presença era inconfundível. Parem tudo agora! A voz ressoou, grave e firme. O caos tomou conta. A polícia e os comparsas de Rawlins se entreolharam confusos. Kendral percebeu que a pessoa estava ali para interromper a mensagem da sua mãe, para calar a verdade. Quem é você? Ele gritou, a adrenalina pulsando nas veias. Mas a figura ignorou a pergunta e se dirigiu a Rawlins. Não deveria estar aqui, Dick. O jogo mudou. A voz era feminina e a confiança em suas palavras era assustadora. Kendral sentiu um frio na espinha. Como alguém conhecido de Rawlins poderia ser tão destemido? Rawlins estreitou os olhos. E você está disposta a traí-lo? O desprezo na voz dele era palpável. A figura clamou. Esses segredos precisam vir à tona. E você sabe disso. O legado deve ser revelado. Ou todos nós pagaremos o preço. Mesmo com a tensão no ar, Kendral sentia que havia algo mais. Algo profundo e sombrio nessa afirmação que o envolvia.
Os olhos da mãe de Kendral brilharam com um reconhecimento. Elizabeth, você está viva? A voz dela estava repleta de choque. A figura abaixou o capuz, revelando um rosto familiar. Kendral ficou atônito. Era Elizabeth, uma amiga antiga da família, que acreditava estar morta em uma explosão anos atrás. O que ela estava fazendo ali? A revelação deixou tudo sem sentido. Como isso é possível? Kendral mal conseguiu formular a pergunta. Eu pensei que você tivesse. Ele não terminou, mas as palavras pairaram no ar. Elizabeth sorriu com tristeza. Esse foi o plano. Dar a impressão de que eu estava morta. Você precisa entender que há mais em jogo do que vocês podem imaginar. O que sua mãe disse, a verdade sobre o seu pai. Ele não é apenas filho de Hollins. Há uma linhagem que ainda não foi revelada. Algo que une nossas famílias. Você está dizendo que nós... Kendral começou a conectar pontos, mas Elizabeth continuou. Sim, você e Hollins estão mais ligados do que você pensa. Isso não é apenas sobre terra ou poder. É sobre uma herança que envolve nossas vidas. A dor e o medo se entrelaçaram no peito de Kendral. O que mais poderia ser escondido? Sequenta se agigantou em seu estômago. Ao perceber que as verdades que ele estava buscando poderia mudar tudo o que ele acreditava, ele sentiu a pressão do tempo passando, e enquanto Hollins provocava um sorriso presunçoso, Kendral sabia que nenhum deles estava seguro. E então, com um movimento violento, os homens de Hollins avançaram e a tensão aumentou. Todos de joelhos! Gritou um dos comparsas. Mas Kendral estava preso em seus pensamentos. A culpa e a raiva não o deixaram agir. E o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Antes que pudesse decidir, Kendral viu a mãe vacilar ao seu lado. E a preocupação tomou conta de seu corpo. Ele se virou para Elizabeth. Se Hollins está falando a verdade... Qual é o seu papel nisso tudo? O olhar dela estava carregado de uma certeza inquietante. Eu fui protetora do que era seu por direito, e agora é a hora de decidir sobre o seu futuro e do que significa ser parte de nossa linhagem. Elizabeth estava tentando colocar tudo em perspectiva, mas a dúvida no coração de Kendral era como um peso que o puxava para baixo. Mas isso significa que... O que ele estava prestes a dizer... era interrompido por um grito. Parem! Agora! Era a polícia. E o lugar explodiu em caos. Hollins se virou e a linha divisória entre os lados ficou nebulosa. Kendral entendeu que a questão deles não era apenas uma luta por terras, mas pela verdade de suas vidas. Como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Kendral viu a figura de Hollins se contorcer e, num último esforço desesperado, ele apontou a arma para Kendral. O tempo parou. As ondas da traição e da dor pareciam colidir. E Kendral sabia que, independentemente da escolha que fazia, nada seria como antes. O que mais eles esconderam? A resposta estava à vista. Mas a luta apenas tinha começado. E cada decisão agora parecia valer a vida de alguém. Com a adrenalina e o coração disparados, Kendral percebeu que, seja qual fosse o preço, a verdade não poderia continuar enterrada. O caos tomou conta da cabana. Kendral estava paralisado, os olhos fixos na cena diante dele. A sua mãe caída no chão, ensanguentada. Hollins, por outro lado, exibia um sorriso triunfante, mas isso logo se dissipou quando Elizabeth apareceu. Kendral sentiu um fio de esperança ao ver a mulher que acreditava estar morta há anos. O coração batia acelerado.
mas a confusão dominava a mente. Vocês não podem continuar assim! Elizabeth exclamou, direcionando seu olhar para Rollins e os comparsas. Não desta vez! Ela fez um movimento rápido, quase como se estivesse bloqueando uma ameaça invisível. A tensão era palpável no ar. Kendall respirou fundo. O que você realmente quer, Rollins? Sua voz saiu mais firme do que pretendia, mas a determinação queimava dentro dele. Por que você destruiu nossa família? Rollins riu, mas havia um nervosismo crescente na sua expressão. Porque a verdade sempre vem à luz, garoto. E o que vocês têm na mão pode mudar tudo. Ele gesticulou para a chave que estava caída no chão. Com sua linhagem, as terras e os segredos da cidade são todos meus. E então tudo ficou escuro. Uma explosão ecoou, e a estrutura da cabana parecia chacoalhar. Os homens de Rollins começaram a se agitar, e os policiais finalmente invadiram o espaço. A gritaria aumentou, mas Kendall não podia pensar em mais nada além de proteger sua mãe, que estava ali, vivendo seu último momento. Mãe, não, por favor, fique comigo. Kendall se aproximou ainda mais. Ele sabia que precisava agir rápido, mas a dor no peito o impedia de se mover com clareza. Eu sempre amei você, Kendall. A verdade está na chave. Você precisa decidir o que vai fazer agora. Salve a nossa família. Ela sussurrou antes de seus olhos se fecharem. Um grito ecoou. Kendall mal percebeu que Elizabeth estava ao lado dele, com uma mão em seu ombro. Os policiais estão aqui. Vamos sair! Mas Kendall estava congelado, incapaz de deixar sua mãe para trás, incapaz de compreender completamente tudo o que aconteceu. Não! Eu não vou deixar assim! Oh, ele gritou, sua voz ressoando na confusão. Rollins e seus homens estavam inchando em direção à saída. Mas ele não se daria por vencido. O olhar de Elizabeth o encorajou a agir. Olhos fixos na chave, Kendall decidiu. Em um movimento rápido, pegou o objeto do chão. A chave pulsava com a sua história, e por um instante parecia brilhar com uma luz própria. Era hora de parar a Espanha e enfrentar o que estava diante dele. Pronto para enfrentar o legado! Kendall gritou, fazendo com que todos parassem. A verdade sobre nossas vidas não pode ser escondida. Não mais! Ele viu que Rollins estava prestes a soltá-lo de uma maneira ou de outra. Mas a presença dos policiais agora era uma força de esperança. No meio da tensão, sirenes e gritos misturavam-se em um turbilhão. Saia! Saia todos! Uma ordem ecoou da porta. Os policiais estavam segurando Rollins e seus homens. O jogo estava mudando. Kendall, com a chave na mão, olhou para Elizabeth. Alicia e os outros, precisamos contar a verdade. Não posso deixar minhas raízes nas mãos de alguém como Rollins. A conexão entre eles crescia, a urgência da situação ligando seus destinos. Ao ver que Rollins estava sendo arrastado para fora, Kendall sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. No final, ele sabia que havia um futuro onde a verdade prevaleceria. Mas a história não acabava ali. À medida que eles escapavam, o silêncio se instalou. Kendall olhou para o horizonte, onde os segredos da sua vida esperavam para serem descobertos. Eles tinham que enfrentar o que ainda estava por vir. Agora, Kendall se voltava para você, querido leitor.
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar com mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final engenhoso. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos descobrir o que vem a seguir.